Então, o padre Leonel Franca, ele primeiro, como creio que um bom tomista, um método tomista, né? Ele primeiro vai verificar a noção de civilização. Ele, antes de falar sobre cultura, ele dá um passo atrás e fala sobre a civilização, o conceito de civilização. Ele dá um breve histórico e coloca de onde surgiu essa palavra. Ele diz que isso é um neologismo, mas que você já encontra isso em Dante. Em Dante, ele no livro Il Convívio, a palavra civilidade já aparece lá, nessa obra, né? Ele cita, inclusive, em italiano, lo fondamento radicale della imperiale maestà, secondo il vero, è la necessità della umana civiltà. Mas ele comenta que, na Itália, essa palavra não foi muito aceita, não foi muito utilizada. Então, só tem esse registro histórico no livro de Dante. Posteriormente, vamos reencontrá-la já no contexto do iluminismo, no enciclopedismo, que é o século das luzes, né? Que é o século pós-Revolução Francesa, que nega todo o passado medieval. E exatamente vem essa palavra civilização em contraposição à sociedade medieval. Para eles... Opa, aqui eu acho que eu errei, hein? Para eles, a civilização é a perfeição ideal da vida humana. Ou seja, é um estágio final de ápice do desenvolvimento do ser humano. Claro que isso aí se faz referência ao mundo deles, à Europa pós-medieval, em contraposição a uma época atrasada, a Idade das Trevas, em que o homem ele era ignorante, vivia sob o regime da Igreja. Inclusive, isso, não sei se é ingenuidade minha, né? Porque estudando, lendo as coisas, sabe-se que existe já um revisionismo histórico. A questão de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, isso já não se usa mais. No entanto, quando você olha na internet as videoaulas postas, slides postos, alguns artigos, continua a se propagar essa ideia de que a Idade Média foi uma era da humanidade ruim, de ignorância, em que a Igreja dominava os ignorantes. Nessa época, então, os enciclopedistas passavam essa ideia, né, de que nós somos civilizados, atingimos a idade madura da humanidade e que estava para trás, isso inclui a Idade Média, seria uma coisa ruim, seria uma coisa primitiva, seria uma coisa imperfeita. Posteriormente, isso foi assimilado, foi recepcionado e passou-se agora não tanto com um tom de crítica à Idade Média, mas simplesmente civilização entende-se como um complexo de instituições sociais, econômicas, a vida política, de um dado grupo social, num certo estágio. Daí se falar em civilizações primitivas, colocar a civilização dos aborígenes, dos indígenas, civilização egípcia, dos pagãos, passando até para a civilização ocidental, a civilização oriental. Né? Aí já é uma coisa um pouco mais genérica. Então, tudo seria civilização. Começa aqui já uma relativização do conceito. Eu coloco aqui a noção católica de civilização porque aí o padre Leonel Franca, ele vendo essa diversidade de conceitos, essa imprecisão de conceitos, ele vai tentar dar uma definição um pouco mais precisa. E para isso ele vai exatamente para a análise da realidade, de método bem tomista, né? E verificar. Então, olhando as várias sociedades, vários grupos sociais, tanto do passado como do presente, da época dele, ele verifica que a civilização é propriamente o efeito, o resultado do que o homem faz na natureza. O homem age na natureza. O homem, ele modifica o seu entorno, né? Seja ele tanto como indivíduo, mas seja ele como grupo. As relações entre os homens também modificam. E isso vai
tendo uma dinâmica própria, que vai forjando toda uma série de comportamentos, de ações, que vai redundar no que chamamos de civilização. Então, ele coloca como civilização é resultado da ação do espírito sobre a natureza, da intervenção da razão, do domínio da razão sobre o instinto, do domínio do ser humano sobre a parte animal. De fato, ele está ressaltando aqui exatamente como o homem é o único ser que tem inteligência, ele não fica à mercê da natureza, mas ele tem capacidade para intervir e modificar a natureza no seu entorno. É provavelmente o processo civilizatório, né? E na linguajar dele, ele coloca dois aspectos: o aspecto individual, que é o ser humano, ele atualiza, coloca em ato as suas potencialidades, aquilo que ele tem, e em termos coletivos, é a concretização desse esforço, desse trabalho conjunto. Isso propriamente, nós podemos fazer aqui uma ligação direta com o mandato de Nosso Senhor, lá no Gênesis, quando se diz que Adão recebe a ordem de Deus: crescei e multiplicai-vos. Ora, se nós pensamos que o Adão já era adulto, por que ele tinha que crescer? Esse crescimento aqui é propriamente se desenvolver seus potenciais, né? E dominar a terra, é outro mandato. Que exatamente dominar a terra é você colocar a natureza a seu serviço. Essa é a noção católica. A natureza está a nosso serviço. De maneira racional. Não de maneira irracional, mas de maneira racional. Mas a natureza é feita para o homem, e não o homem para a natureza, como querem entender hoje, né? Pois bem, posto isso, lembrando que o homem, ele é um ser composto, definição de homem, animal, racional, ele tem uma matéria chamada animalidade, o corpo físico, né? E tem a forma, que é a alma racional. O padre Leonel Franco, ele estende isso também para o conceito de civilização e coloca como sendo matéria e forma da civilização alguns elementos da natureza, elementos naturais, e o elemento cultural, que é propriamente de um ser inteligente, racional, que é o homem. Dos elementos naturais, ele coloca dois: a geografia do local em que o homem vive e um elemento biológico. Do elemento geográfico, ele destaca lá o solo, o regime dos rios. De fato, aprendemos em geografia, né, que vários povos nasceram e cresceram, se desenvolveram em torno dos rios, né? O rio Nilo, o rio Ganges, o Tibre e o Eufrates. Quer dizer, e cada um vai ter uma característica própria. O clima também vai influenciar. Povos que vivem em regiões mais quentes, como no deserto, temos os beduínos, com uma vestimenta própria, diferentemente de um clima mais ameno, um clima mais temperado. Os recursos minerais vão ditar aí os utensílios que vão utilizar, posteriormente a economia, se isso vai ser favorável ou não, né? Povos que vivem em continentes têm uma certa diferença com que vivem numa ilha, tem um aspecto de isolacionismo, né, maior. Então, tudo isso é o que vai influenciar como o ser humano ele vai se organizar, vai influenciar no aspecto civilizatório. No aspecto biológico, é propriamente o homem, é o ser humano, né? Mas parece que o padre ele coloca aqui o homem, digamos assim, como mais um fator geográfico, né, que daria essa matéria para a civilização. Mas a impressão que dá é que ele quer combater algum erro, algum aspecto da época, que pensa assim que, ora, se o homem então é um fator que diferencia uma civilização da outra, então a raça determinaria uma civilização diferente, a raça seria um fator que indica a superioridade de uma civilização com outra. O padre ele vai combater exatamente isso. Para isso ele dá dois exemplos. Ele é bem enfático nisso. Ele cita, por exemplo, na Inglaterra. Na Inglaterra, ela foi formada
pela junção de vários povos que foram migrando para a ilha. Ele cita lá os jutos, os saxões, os anglos, os celtas, ele cita até a Dinamarca, alguns núcleos vindos da Ibéria, da Península Ibérica. Então ele mostra que a Inglaterra tem vários, é uma amálgama de povos lá. Não existe propriamente um povo celta ou um povo inglês puro. Ou seja, a raça aí não é determinante de nada, né? Por outro lado, ele coloca o exemplo de, creio eu, ele não cita, mas seria Maria Teresa da Áustria. Ele coloca ela como 1000 representantes da 10ª ascendência de Maria Teresa, e ele dá a composição das nacionalidades que compõem essa família. Então ele cita lá, olha, tem uma predominância de alemães, mas você encontra franceses, espanhóis, até húngaros, lituanos, russos. Então, uma sociedade, ela não tem a predominância de uma raça, uma superioridade de uma raça. Na verdade, e hoje se sabe, inclusive, né, por DNA, que é uma mistura, né? E depois ele passa para o elemento, para a forma, né? Para a forma da civilização, que são os elementos culturais. Aí entra a cultura. Ele primeiro parte do geral, a civilização, e vê que o aspecto da civilização é o elemento cultural.